Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Miqueias, Belém, a terra natalícia do grande rei. Abra aí a sua Bíblia no livro de Miqueias para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui um compromisso com a palavra de Deus de forma expositiva. Abra aí a sua Bíblia ou entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá tem a parte escrita da narrativa. Miqueias é apresentado como um profeta que falava com autoridade dada pelo Senhor. A palavra do Senhor veio a ele nos dias de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá, no qual ele viu que era sobre Samaria e Jerusalém. Esse viu é de uma forma sobrenatural, de uma forma profética, quer seja em visão, quer seja em audição. O julgamento dos líderes e a restauração futura, continuação. Como já falamos, Deus anunciou castigar tanto Judá como Jerusalém, com derrota e exílio, pois os seus líderes eram muito corruptos. Mas um dia ambas seriam restauradas. Essa sessão é composta por 10 oráculos e foram divididas conforme esses 10 oráculos. Vejamos o soberano messiânico, que é um deles que nós estamos vendo. Já é o de número, que é da letra H. Nós vamos até a letra J. Então, a letra H, o soberano messiânico. Dos versos 1 ao 6, veremos a profecia sobre o soberano messiânico. Esse oráculo diz respeito da família de Davi, Messias, que estabeleceria um reino mundial que traria paz e bênçãos ao povo fiel de Deus. Ele também vai da aflição atual para a vitória do Messias e o triunfo da liderança. As tropas deveriam ser reunidas por causa do cerco e o principal líder estava ferido na face. O golpe na face do soberano de Judá representava o insulto máximo. Todo o poder para resistir havia desaparecido. Deus escolheu Belém de Judá para ali ser a terra de nascimento do Messias, esperado e desejado das nações. Jesus, o tão aguardado filho de Davi, cumpriu as promessas feitas neste oráculo. Mateus 2:6, Lucas 2:4, 11, João 7:42. Vejamos algumas características dessa cidade escolhida por Deus como local do nascimento do Messias. Odiernamente é um deserto de cristãos, apenas uma ínfima parte da população continua sendo cristã. Belém está hoje sob a direção de autoridade palestina. Isso me lembra de Amaleque. Sempre haverá guerra entre Amaleque e os israelitas. Nós vemos isso em Êxodo 17. Ela é cercada por muros que a distanciam da mais nobre cidade do mundo, Jerusalém, que lembra Davi e Jesus Cristo. Belém, é uma cidade palestina localizada na parte central da Cisjordânia, com uma população de cerca de 30 mil pessoas. Em árabe, ela é a casa da carne e no hebraico é a casa do pão. É considerada por Israel como parte de Jerusalém Maior. É a capital da província de Belém, na Autoridade Nacional Palestina, e um centro de cultura e turismo no país. Localiza-se a cerca de 10 km ao sul de Jerusalém, a uma altitude de 765 metros acima do nível do mar. Apenas 2% dos cristãos, apenas 2% são cristãos na cidade onde nasceu Jesus. O número de cristãos em Belém, cidade considerada o local onde Jesus nasceu, está diminuindo. Há 100 anos, cerca de 40% da população era cristã, agora 2%. E de acordo com algumas previsões, os últimos cristãos deverão deixar a cidade antes de 2025. Simon Azazian, integrante da Sociedade Bíblica Palestina, crê que em alguns dos vilarejos o número de cristãos é 0. Em Zarvit, por exemplo, 100% eram cristãos, depois a porcentagem caiu para 60%, agora são 40% e esse número continua baixando. Alguns cristãos, lembrando a designação cristãos, envolve todas as igrejas que professam o nome de Jesus Cristo, dizem que esse êxodo se deve ao fundamentalismo islâmico. A cidade da promessa, a terra de Jessé, o belemita de seu mais ilustre filho, o rei Davi,
Belém, cujo nome em hebraico já falamos é Beit Lechem, a casa do pão, foi fundada na região de Efrata, donde seu nome primitivo Efrata, já citado na Bíblia. Pertencia à tribo de Judá e por isso era designada como Belém de Judá, para distingui-la de Belém de Zebulon. Josué 19:15. Gênesis 35:19 narra que Raquel morreu de parto, perto de Belém, no caminho até Efrata, e que Jacó colocou um monumento sobre a sua tumba. O sítio da tumba de Raquel, bem perto de Belém, é um lugar santo, judaico, e até hoje um local de peregrinação e também de oração. Contudo, Belém é mais conhecida na tradição judaica por causa do rei Davi, e no cristianismo, como local do nascimento de Jesus. Pesquisas arqueológicas indicam que durante o período do primeiro templo, a cidade murada se localizava na área da Basílica de Natividade, e que as cavernas sob a basílica poderiam ter sido usadas como extensões das residências particulares, como depósitos, estábulos. Este uso de cavernas e cômodos escavados em rochas era comum em toda a região até muito recentemente. Uma dessas cavernas foi transformada em santuário no século IV, considerada como sendo o sítio da Natividade. A atual basílica é a mais antiga igreja consagrada do mundo. Ela foi construída pelo imperador bizantino Justiniano, 527 a 565, no sítio de uma basílica erigida anteriormente pelo imperador Constantino em 325. Em Belém de Judá nasceram o levita da casa de Micas, a mulher do levita Efraim, Boaz, Jessé e Davi, que também ali recebeu a unção de Samuel. Tendo sido ocupada por algum tempo pelos filisteus, foi fortificada por Roboão e repovoada quando da volta do exílio babilônico. Mas Belém é célebre, sobretudo por ser o local de nascimento de Jesus Cristo, cumprindo-se ali então a famosa profecia messiânica: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum o menor dentre os príncipes ou dos principais lugares de Judá, porque é de ti que há de sair o chefe, que há de pastorear o meu povo Israel. É em Belém que se comemora o Natal dos peregrinos de todo o mundo. O turismo em Belém acelerou nos últimos anos depois de ter perdido força durante a intifada palestina que eclodiu em 2000. Muitos moradores dizem que o desenvolvimento é prejudicado por medidas de segurança impostas por Israel para manter os radicais longe, incluindo um muro de 8 metros em Belém, entre Belém e Jerusalém. Os visitantes e a população local têm de conviver com esse muro. No verso 3, é dito que os israelitas ficariam abandonados até o nascimento do Messias. Israel, de fato, ficou sem um rei de 586 a.C. até a vinda de Cristo. Depois, o restante de seus irmãos do governante, o Messias, voltaria para se unir aos israelitas, ou seja, milhares de israelitas que não haviam sido contados com o fiel remanescente foram convertidos após o Pentecostes. Ele se estabeleceria e os pastorearia na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viveriam em segurança, pois a grandeza dele alcançaria os confins da terra. Verso 4. Jesus ordenou que os seus discípulos espalhassem o seu reino a todas as nações. Cristo reinará no céu até que todos os seus inimigos sejam derrotados. E então ele retornará como rei de todas as coisas. Isso deve ocorrer em breve. E olha que nós estamos aí em setembro de 2018. Ele também seria a paz deles. E quando os assírios invadissem, não haveria falta de quem pudesse estar à frente liderando o povo. Em contraste com a liderança inadequada que Judá experimentou no passado, haveria um número mais do que suficiente de líderes capazes para expandir o reino de Cristo. Esses líderes, 7 pastores até 8 líderes escolhidos, pastorearia a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Essa palavra contra a Síria, a qual seria punida pela destruição do reino do norte e pelos problemas em Judá, nos dias de Ezequias, se estende à terra de Nimrod, o rei babilônico.
o qual finalmente enviou Judá para o exílio. Nona parte, o reinado futuro do remanescente, dos versos 7 ao 9. Veremos esse reinado. Esse oráculo tem duas partes. A profecia de que o remanescente se tornaria o instrumento de vida e morte de Deus, e uma súplica para que Deus derrotasse todos os seus inimigos, no verso 9. Como em todas as profecias de restauração, essas previsões encontraram o seu cumprimento inicial na primeira vinda de Cristo. O cumprimento contínuo agora no tempo presente, os últimos dias. E o cumprimento conclusivo será na segunda vinda do Messias, na segunda vinda de Jesus. Assim como a chuva depende da iniciativa divina, também o remanescente depende de Deus para revigorar a terra por meio deles. Assim, o remanescente de Jacó, versos 7 a 9, estará no meio de muitos povos como o orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Estará entre as nações no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos da ovelha, leão que quando ataca destroça e mutila a presa sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Parte 10, letra J, a proteção do Senhor ao seu império, dos versos 10 ao 15. Estaremos então vendo a proteção do império do Senhor. E ele também tem duas partes. Deus purificaria a sua nação, versos 10 a 14, e eliminaria as nações pagãs, verso 15. A salvação de Deus estaria completa até que ele purificasse completamente sua nação, todas as quais eram obras das mãos do povo, de todas as seguranças militares vãs e falsas, das feitiçarias, literalmente feitiçaria das tuas mãos, e da idolatria. Miqueias 5, verso 1. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Verso 15. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Com ira e indignação justas, santas e verdadeiras, o Senhor se vingaria das nações desobedientes. Por sua vingança, conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, o próprio Senhor salvou o seu povo do exílio. Ele libertou as vítimas de injustiça e puniu os hipócritas entre eles, bem como os opressores culpados. Amanhã, capítulo de número 6 do livro de Miqueias, Deus e o seu povo em juízo. Inscreva-se no nosso canal, nosso blog site, jamaisdesista.com.br, parte escrita. Loja virtual, ossemeadores.com.br, adquira sua Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias e outros livros. Rádio ossemeadores.com, entre lá e esteja conosco na nossa programação diária, Momento Missionário, todos os dias lá. Agradecemos a todos pela paciência e por estar vendo esse vídeo. Curte aí, clica aí no sininho para você nos acompanhar, se houver interesse da sua parte em aprender mais Bíblia. Deus abençoe sua vida. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.